Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é impacto da pandemia em instituições sociais e filantrópicas. Para contar um pouco sobre isso para a gente, o nosso convidado é Edson Brito, superintendente de marketing da AACD. Seja bem-vindo, Edson. Oi, Priscila, muito obrigado pelo convite. Um abraço a você e aos telespectadores. Eu que agradeço. Bom, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o trabalho da AACD e de que maneira a pandemia impactou os serviços oferecidos pela instituição. Legal. A AACD é uma instituição que foi fundada em 1950 pelo Dr. Renato da Costa Bonfim. É uma instituição que este ano completa 70 anos e nós iniciamos lá em 1950 um trabalho para atender as crianças que foram impactadas pela poliomielite. Desde então, houve muita evolução, tanto do ponto de vista clínico como tecnológico, e hoje a AACD é uma instituição que possui um complexo centro neuro-ortopédico, na realidade. Nós temos 9 instituições espalhadas pelo Brasil, um hospital ortopédico e 5 oficinas ortopédicas. Dessas 9 unidades, 5 possuem oficinas ortopédicas. O objetivo qual é? Que a gente consiga trabalhar toda a parte de habilitação e reabilitação do paciente quando ele entra na AACD. Então, a gente tem vários tipos de fisioterapia de solo, aquática, a terapia, a arte-terapia, e a oficina que propõe órteses, próteses e cadeiras de rodas adaptadas para aqueles pacientes que possuem uma lesão um pouco maior. Então, a AACD hoje é um grande complexo neurocentro ortopédico que busca a habilitação e a reabilitação do paciente no seu máximo potencial. Só para vocês terem uma ideia, a gente realizou em 2019 800 mil atendimentos. As 5 oficinas ortopédicas produziram juntas 60 mil produtos e o hospital ortopédico ele realizou 7 mil cirurgias ortopédicas. Hoje é o maior hospital em termos de volume, é o maior hospital que realiza cirurgias ortopédicas no Brasil, sendo que 2 mil delas de escoliose. Desculpa. Pode falar. Não, de forma geral, o impacto que nós tivemos da pandemia foi o que aconteceu com quase toda a maioria do complexo de saúde. Esse hospital, como eu disse, ele realiza as cirurgias e no primeiro momento, como nós só trabalhamos com cirurgias eletivas, as cirurgias não foram suspensas, mas fomos impactados porque as pessoas ficaram um pouco receosas de ir aos hospitais. Por AACD, a gente chama... Por AACD não ser um hospital porta aberta, ou seja, que trata de todas a parte clínica de outros problemas de saúde, a gente só trata de ortopedia, o nosso índice de infecção hospitalar, nosso índice de problemas nesse sentido, ele é bem menor, ele é bem menor. Mas a gente teve um impacto no volume cirúrgico de 70%. Então, o volume cirúrgico desde março até agora, ele demonstrou uma queda aproximadamente de 70%, que é muito significativo, porque a AACD, por ser uma organização não governamental, a gente só tem 2 fontes de receita. Tudo aquilo que nós realizamos de procedimentos cirúrgicos nesse hospital e tudo que a área de captação de recursos gera através de parcerias comerciais com as empresas e as doações de pessoas físicas, que também foram impactadas de março até agora em 10%. Então nós tivemos uma queda de arrecadação de doação de pessoas físicas, tanto é que nós lançamos ontem uma campanha para alertar as pessoas que a doação dela é fundamental para a gente garantir a sustentabilidade da instituição. A gente tem o objetivo, mesmo com a pandemia, de manter os 880 mil atendimentos que a gente realiza anualmente. Essa queda de arrecadação pode impactar no quê? Em quais departamentos que podem ser mais afetados? Muito boa pergunta. A AACD ela tem 9 unidades, como eu disse agora há pouco. Essas 9 unidades, elas são a unidade central que nós chamamos aqui em São Paulo,
ela é responsável pelo orçamento global dessas 9 unidades. Então, essas 9 unidades têm um orçamento juntas na casa de 340 milhões. Pelo menos antes do Covid, o nosso orçamento estava pautado em 340 milhões e nós tínhamos uma estimativa de receita na casa de 262 milhões, que na média dá uma necessidade de captação de 80 milhões para este ano. O que acontece? Como nós tivemos esse impacto, nós tivemos que aumentar a nossa necessidade de captação em 50 milhões. E o que impacta isso, respondendo pontualmente a sua pergunta? Todo esse trabalho de atendimento que nós fazemos. Então, tudo que o paciente passa, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista dos produtos da oficina ortopédica, quando ele precisa de uma órtese, quando ele precisa de uma prótese, quando ele precisa de uma cadeira de roda adaptada, infelizmente vai ser impactado através do momento que nós estamos passando. O nosso desafio maior agora é buscar e realizar ações para que a gente consiga os recursos necessários para a manutenção desse orçamento. Neste primeiro momento, do ponto de vista clínico, não vai acontecer nada. Nós iniciamos ontem um primeiro teste do plano de retomada dos pacientes. Ele tem a ideia aí de até o final de junho a gente fazer um piloto de todos os protocolos agora de segurança do paciente que nós precisamos implantar nas unidades para que o paciente vá para a sua terapia e que ele consiga realizar o seu tratamento sem nenhum problema e sem nenhum risco. E isso vale para as 9 unidades também da ACD. O atendimento na ACD é gratuito? De que maneira funciona? A ACD hoje trabalha em 3 formatos. Desses 880 mil atendimentos que eu mencionei, por volta de 60% é de SUS. A gente atende também pacientes de convênios médicos e particulares. Hoje, qualquer pessoa que tiver um problema ortopédico, por a ACD trabalhar há muitos anos com a deficiência física, criou-se no mindset das pessoas que a ACD só trabalha com deficiente físico, e não é uma verdade. Como eu disse, nós somos um grande centro neuro-ortopédico que também atende pessoas com deficiência física. Esse hospital, que realiza 7 mil cirurgias anuais, ele não realiza só cirurgias para deficientes físicos, e sim cirurgias com patologias ortopédicas. Então, hoje a ACD ela atende convênios particulares e SUS. Em sua maioria, nos centros de reabilitação que nós temos, dessas 9 unidades, tudo SUS, a maioria quase é SUS. Com essa queda, há a possibilidade de fechar algum departamento, alguma unidade da ACD? Olha, nesse primeiro momento nós não estamos falando disso, e não existe hoje, como a gente tem visto nesse momento, todos os dias a gente tem nós criamos um comitê de crise, que existe uma reunião diária, todo dia nós nos reunimos pela manhã, para entender como estão todas as áreas da ACD, como estão todos os departamentos. Nós adotamos a redução de jornada e salário para a maioria do nosso corpo de funcionários, nossos colaboradores. Só o hospital, que o pessoal está numa rotina mais de antes da pandemia, mas não existe ainda nenhuma discussão específica sobre isso. Se eu disser para você que isso não pode, que isso não vai acontecer, eu vou estar mentindo para você. Mas o nosso desejo é que, obviamente, isso não aconteça. A gente vai depender muito exatamente da nossa campanha. Nós temos uma campanha anual que a maioria das pessoas conhecem, que é o Teleton. Ele é a campanha que mais arrecada para a ACD durante o ano. E nós estamos muito esperançosos que todo esse movimento de solidariedade que nós estamos vendo para o Covid também aconteça no apoio das pessoas e das empresas quando o Teleton estiver no ar. As doações, elas são feitas também por pessoas físicas, né, e por empresas. Nesse momento de pandemia e até um medo
da crise econômica, essas doações também tiveram queda? As doações de pessoas físicas caíram 10%, e nós lançamos também recentemente, no mês de março, abril, uma campanha com todas as ONGs que cuidam de pessoas com deficiência. Então foi feita uma fusão, uma campanha, na realidade, né, com o Instituto Jô Clemente, a Fundação Dorina Noil, a DERDIC e a ACD. Cada uma delas cuida da sua especialidade em deficiência. E o objetivo é ressaltar a importância justamente da doação das pessoas, porque todas elas sentiram um impacto nos seus orçamentos para garantir e para dar continuidade aos atendimentos que elas fazem. As empresas, nós temos vários modelos de parceria, de negócios. Nós temos hoje o que nós chamamos de marketing relacionado à causa, onde um consumidor pode fazer a compra de um produto e parte da venda desse produto ou desse serviço é revertido para a ACD. Nós temos parcerias, o que nós chamamos também de salary donation, onde, por exemplo, uma empresa me permite que eu faça um convênio com os funcionários para que eles doem para a ACD através de folha de pagamento. Nós temos um bazar, que é um bazar bastante importante para nós, ele é o Bazar Samburá, que ele aceita doações de produtos usados em bom estado, onde nós reformamos e vendemos, e existe um bazar só de produtos novos na nossa unidade do Ibirapuera. Esse bazar, ele conta com o apoio de várias empresas que nos doam produtos novos, e nós vendemos esses produtos nesses bazares com o objetivo de captar recursos para a instituição. Também é possível ajudar com a Nota Fiscal Paulista? Também é possível ajudar. A Nota Fiscal Paulista é um programa importante para as instituições filantrópicas. Historicamente, ele vem mudando a cada ano ou a cada período, ajustes que são feitos normalmente aí por conta da Secretaria da Fazenda, mas ele é uma ferramenta importante de apoio, até porque a pessoa está cedendo aquele direito de cashback que ela teria do imposto dentro do programa para doar para as instituições. A dica que eu gostaria de dar aqui para todos é que quando a pessoa faz o cadastramento através do site da Secretaria da Fazenda, do programa da Nota Fiscal Paulista, o retorno que as instituições têm é um pouco maior e melhor, porque ele já está cadastrado ali no software, né, no programa, na realidade, a instituição que ele escolhe para que todas as vezes que ele pedir a nota fiscal na boca do caixa, esse repasse já é feito automaticamente. Como fazer esse cadastro? É por aplicativo, pelo site? Existe um site, Priscila, da própria Secretaria da Fazenda, do próprio programa de Nota Fiscal Paulista, que a pessoa vai entrar lá, se cadastra, ela vai colocar um login e senha dela para se cadastrar, preencher os dados básicos, e ali tem um menu bem autoexplicativo que a pessoa pode escolher a instituição que ela quer fazer os repasses, ela pode procurar ou ela pode digitar pelo nome da instituição ou pelo CNPJ, se ela souber o CNPJ da instituição, ela pode digitar ali e já aparece o nome da instituição. O senhor tem percebido a mesma situação e o mesmo receio na queda de arrecadação de doações, enfim, em outras instituições? Pelo que eu entendi, há aí uma conversa, né, entre a ACD e outras instituições também que lidam com a questão da deficiência. Sim. Essa primeira ação que nós fizemos, como eu disse, da campanha Todos por Um, convido a todos que acessem todosporum.org. É uma campanha, como eu disse, com o Instituto Jô Clemente, Dorina Noil, a ACD e a DERDIC. A gente sente, sim, Priscila, porque o pessoal... o que nós estamos vendo no Brasil nesse momento, né? A gente fica super feliz pelas empresas, principalmente, se mobilizarem em prol do Covid, em prol de todos os impactos que o Covid está causando. Porém, alguns problemas periféricos que não estão 100% relacionados à questão da saúde do Covid, como, por exemplo, a questão da alimentação, é um problema central, social, que sempre existiu no Brasil.
Óbvio que agora, neste momento, nessa circunstância e nessa situação, o impacto que a gente está vendo é maior. Então, o que a gente tem a esperança aí é que as empresas consigam, depois que esse momento crítico passar, olhar para as ONGs que têm um papel e uma representatividade, principalmente nas questões de saúde. Como eu disse, a gente realiza 880 mil atendimentos no ano. É um volume bastante expressivo e, se pudesse, a gente realizaria mais. A gente só não realiza por uma capacidade orçamentária. Se a gente pudesse ter esse funding, digamos assim, seria muito, muito importante. O que eu sempre costumo dizer é que o brasileiro possui uma solidariedade e um coração enorme. Só que ainda no Brasil, nós não temos uma cultura de doações recorrentes. Eu sempre faço um exemplo que, se nós tivéssemos, antes do Covid, aí, usar só um número, 100 milhões de pessoas economicamente ativas, se cada uma dessas pessoas me doasse R$1 durante os 12 meses, eu teria um funding, eu teria um recurso bastante importante para aplicar em várias causas sociais no Brasil. Então, é uma questão cultural que eu acredito que, com o Covid, a gente vai mudar de forma mais acelerada essa conscientização, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E como fazer essa conscientização, então, e a mudança de hábitos para que as pessoas comecem a doar, principalmente em instituições que são reconhecidas, né, pela sua transparência? Essa pergunta é interessante porque, pela nossa experiência, o que acontece? Vou usar o exemplo da própria ACD. Sempre que as pessoas têm algum familiar ou algum amigo que tem algum paciente que é atendido na ACD, ela tem uma consciência maior e melhor de todo o impacto que a ACD causa na vida dessas pessoas, não só do ponto de vista clínico, mas também de inclusão social. Óbvio que, com a correria do dia a dia, e não são todos que têm essa consciência de todo esse trabalho. O que é mais relevante é a gente pegar esse momento, essas ações que estão acontecendo do ponto de vista de engajamento da sociedade, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, e eleger uma causa que você gostaria de apoiar. Qualquer recurso que você doe para qualquer instituição, ela vai fazer muita diferença se ela tiver a recorrência. A recorrência é muito mais importante do que aquela doação pontual. Então, se você gosta de uma instituição, procure saber um pouco mais sobre ela, independente se você conhece ou se você tem alguém na família que tem algum problema de saúde, no caso das instituições de saúde, mas que você procure doar, mesmo que seja R$20, R$30, R$10, R$5, R$10, mas que você mantenha a recorrência dessa doação, porque é só a recorrência da doação que nos ajuda a melhorar a previsibilidade orçamentária para poder ampliar e melhorar o meu atendimento em termos quantitativos. Existem políticas públicas que ajudam, né, ou podem ajudar, então, instituições, ONGs, nesse momento não só, né, de pandemia, mas também de queda nas arrecadações? Existem políticas públicas que, como eu disse, já estão dando esse suporte nesse momento de pandemia, mas seria importante, Priscila, que pós-pandemia, após essa crise, do ponto de vista clínico até, a gente tenha um debate amplo com todas as esferas que fazem parte, os stakeholders que a gente chama, né, as empresas, as pessoas, os parlamentares, o Ministério da Saúde, enfim, que a gente possa ter esse debate um pouco mais amplo e tentar criar um plano de ação para minimizar esses problemas sociais que a gente vem enfrentando aí nos últimos anos, né, nas últimas décadas. É muito importante esse debate para que a gente consiga olhar no nosso caso, por exemplo, da pessoa com deficiência física, como é que a gente consegue minimizar o nosso sonho de consumo, que não houvessem mais deficientes no Brasil, no sentido de que todo mundo
tenha uma política de saúde boa no Brasil, que não gere esse risco de a pessoa ter algum comprometimento físico. É óbvio que a sociedade também é responsável muito sobre isso, porque no caso da deficiência física, os acidentes de trânsito, por exemplo, são um importante elemento com que as pessoas acabam no que nós chamamos de deficiência adquirida. Então, esse debate é um debate amplo, um debate complexo, e que só através das políticas públicas que a gente consegue mobilizar tanto a esfera federal, municipal, estadual, como a sociedade civil num todo, para que eles tenham consciência e que a gente consiga ter um debate maior e amplo sobre todos esses pontos. Vou dar um exemplo disso: a campanha do Maio Amarelo é uma campanha bastante importante para trazer consciência para as pessoas sobre o comportamento delas no trânsito. Tem a questão também da tabela SUS, né? Sempre um repasse diferenciado para as instituições é suficiente? Não, infelizmente não é suficiente. O SUS, no seu modelo, na sua concepção, ele é um modelo muito bom, e a gente está vendo a eficiência, neste caso do SUS aí no Brasil, por conta da pandemia, neste momento de pandemia, mas é preciso que a gente repense esse modelo de remuneração, porque, como eu disse, nós estamos há 20 anos sem o reajuste da tabela, e outras coisas que acontecem ao longo do tempo, né, desses 20 anos, existiram novas patologias que surgiram, existiram novas ferramentas e novos insumos em que a tabela precisa considerar para que a gente consiga fazer o atendimento das pessoas. Vou dar um exemplo simples aqui. Se eu tiver uma peça que eu uso na confecção da cadeira de roda, nem sempre esse item está incluso nessa tabela do SUS. Então, a gente tem feito advocacy para que a gente consiga essa sensibilização e consiga dos órgãos essa consciência mesmo, para que a gente tenha sempre essa discussão corriqueiramente, para que a gente consiga incluir na tabela e atender, consequentemente, atender melhor as pessoas, a população de forma geral. De que maneira o Poder Legislativo pode ajudar nesse processo e principalmente na manutenção do atendimento das ONGs e instituições que são, né, servem como braço do Estado no atendimento à população? A gente sempre teve o apoio do Poder Legislativo. Eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta muito importante do ponto de vista financeiro, que é o apoio através de emendas parlamentares. Isso é uma coisa que ajuda bastante as instituições não governamentais. A gente tem uma relação muito boa, talvez ampliando as discussões, dando espaço para que a gente consiga, através do Poder Legislativo, levar às esferas superiores os pontos relevantes de cada causa, por exemplo, da pessoa com deficiência. Nós temos várias necessidades, e aí o Legislativo pode nos ajudar no debate e na conexão com outras esferas, seja ela municipal, estadual e também, no caso aí, principalmente a federal, dado que o Ministério da Saúde é o grande responsável por toda essa regulação do setor de saúde no Brasil. Uhum. Bom, nós estamos chegando nos minutinhos finais do nosso programa e eu queria que o senhor desse, então, as suas considerações, né, a respeito do que conversamos, né, a doação, e até lembrar que a população ainda pode ajudar, mesmo que seja com um pouquinho, né? Se todo mundo ajudar com um pouco, no montante é muito. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por esse bate-papo que é muito importante. Quero convidar a todos que adotem uma causa, adotem uma ONG. O Brasil é um país muito grande, existem várias organizações não governamentais que fazem trabalhos relevantes regionalmente, então sempre vai ter uma instituição que você vai poder confiar. Procure saber se o recurso que você doa, ele está sendo utilizado de forma correta.
E eu também vou convidar todos que entrem no site da ACD, que é acd.org.br, conheça um pouco mais sobre o trabalho da ACD, conheça principalmente sobre a entrega que a gente faz para a sociedade, quais são os pontos relevantes que a ACD possui. E se você gostar da nossa causa, eu convido você a doar mensalmente, porque vai nos ajudar de forma bastante significativa. Eu conversei com Edson Brito, superintendente de marketing da AACD, que falou conosco sobre o impacto da pandemia em instituições sociais e filantrópicas. Bom, este foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever nossos programas é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.